Eu quero partilhar com vocês hoje uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Nós vamos dar sequência à exposição deste livro. E hoje, exatamente hoje, nós vamos abrir uma sessão no Evangelho de Marcos, que é exatamente a sessão da semana da crucificação de Jesus. Você viu na semana passada, nos últimos versículos de Marcos capítulo 10, que Jesus estava em Jericó. Portanto, o último arraial, a última cidade, antes da chegada em Jerusalém. Com uma distância mais ou menos de 24, 25 quilômetros. Com uma subida íngreme de 1 quilômetro, quando chegava em Jerusalém, ou próximo a Jerusalém. Ali Jesus curou um cego, Jesus fez aquele cego voltar a ver, e foi uma maravilha, foi um sinal que Jesus fez ao caminho de Jerusalém, a caminho de Jerusalém. E ele não estava indo para Jerusalém simplesmente para uma festa. Jesus estava indo para Jerusalém para a sua morte. Nós vimos isso. A caminhada de Jesus para Jerusalém não era como para os outros judeus, para a Páscoa, porque os judeus estavam celebrando a Páscoa. Jesus estava subindo para morrer. Na festa onde o cordeiro era imolado, na antiga aliança, Jesus estava subindo para ser o Cordeiro Santo de Deus. E nós vamos perceber aqui duas questões das mais importantes. A primeira questão é que nós veremos aqui a humildade de Jesus. Segundo lugar, nós veremos a obediência de Jesus. Você deve se lembrar que o tema dessa exposição, ou o tema da exposição de Marcos, é o rei que se fez servo. E hoje nós estamos vendo a humildade desse servo, do rei que se fez servo, e a obediência do rei que se fez servo. Portanto, dos capítulos 11 a 15, você vai perceber a subida de Jesus a Jerusalém, o seu julgamento, a sua morte, e por fim, no capítulo 16, você vai ver o relato da ressurreição de Jesus. E eu quero chamar você a que compartilhemos juntos dessa leitura, a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que está em Marcos, no capítulo 11, e eu quero convidar a que leiamos juntos esse texto da palavra de Deus, em Marcos, capítulo 11, dos versos 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado que está adiante de vós. E logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, em quem ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá.
Eles foram e acharam o jumentinho amarrado a um portão ao lado de fora na rua e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam como Jesus lhes havia mandado e deixaram que o levassem. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho e os outros ramos que haviam cortado nos campos. E tanto os que iam à frente dele como os que o seguiam exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo, tendo observado tudo ao redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Amém. Por tua palavra te louvamos, ó Deus, nessa noite, e pedimos a direção do teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Domingo de Ramos tem a sua origem aqui. Você que certamente já viu esse tipo de festa, viu porque de alguma forma tentaram ou tentam ainda reproduzir o que seria a chegada de Jesus em Jerusalém, onde Jesus é recebido por aquela grande multidão que cantava Hosana, glórias a Deus nas alturas. Jesus estava subindo a Jerusalém, como disse há pouco, para a sua própria morte. E nós vemos aqui a obediência, a humildade de Jesus. Portanto, vamos começar percebendo quão humilde é o rei que se fez servo. O texto diz que quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, ou seja, 2 vilarejos também, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos. E Jesus agora está dando uma ordem a esses 2 discípulos: ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, que ninguém ainda montou, soltai-o e trazei. Jesus, ele não quer entrar a pé em Jerusalém. Ele não quer fazer aquela caminhada como fazia normalmente. Você vai perceber que até aqui, Jesus não fazia questão de visibilidade. O tempo inteiro que Jesus fazia um milagre, ele dizia: não conte isso para ninguém. Quando Jesus fazia um sinal, uma maravilha, ele disse: olha, não fale isso para ninguém. Mas aqui não. Aqui Jesus está trazendo para si todas as atenções. Uma grande festa em Jerusalém, mas ele não quer ibope. Ele não quer trazer para si apenas como fosse um mero protagonista daquela festa. Sim, ele é o protagonista de toda a história, mas naquele momento ele deseja atenção porque ele deseja que a sua morte seja pública. E tão mais pública fosse a morte de Jesus, tão mais anunciada seria a morte e a ressurreição. E Jesus escolhe um jumentinho. E ao contrário do que muitos dizem, e eu já ouvi essa sandice, o jumentinho não era um símbolo de poder. Os cavalos romanos, eles eram os símbolos do poder, da guerra, as máquinas de guerra. Os jumentinhos não. Ouvi dia desses alguém dizer que Jesus era rico porque morava na beira da praia e naquele tempo um jumentinho era mais ou menos um carro 2.0. Esse tipo de coisa que você ouve e era melhor desouvir, se isso fosse possível e se essa palavra existisse. O fato é que algumas razões pelas quais Jesus escolheu o jumentinho. Em primeiro lugar, o jumentinho não era símbolo de poder, mas de humildade.
não estava ali entrando num alazão, em um cavalo de marcha, um imperador pedante. Não, não estava ali um representante, um arauto dos Césares. Estava ali o manso e humilde de coração, entrando em Jerusalém, montado em um jumento. Isso está, meu irmão querido e querida, cumprindo a profecia do profeta Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, que diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti, ele é justo e traz salvação. Agora ouça, ele é humilde e vem montado num jumentinho filho de jumenta. Portanto, a entrada de Jesus num jumentinho tem relação direta com a sua humildade. Segundo lugar, o jumentinho não é um animal de guerra, mas de paz. Você lembra que depois que Jesus ressuscitou, vimos isso pela manhã, a primeira palavra de Jesus aos seus discípulos foi: paz seja convosco. Jesus estava trazendo aqui não um alistamento de um exército humano para guerras carnais, como os judeus esperavam, mas ele estava alistando as milícias santas para as fileiras do céu, para uma guerra que não se faria com espadas nem canhões, mas em espírito. Jesus está ali mostrando que a sua guerra não é humana. Terceiro lugar, ele vem num jumentinho que nunca fora usado. Um jumentinho que estava separado para este propósito. Jesus diz: este jumentinho nunca foi montado. O que nos mostra que nada é improviso da parte de Deus. Aquele animal estava ali separado para a entrada de Jesus em Jerusalém. Não havia qualquer improviso. Estava tudo muito certo da parte de Deus. Tudo o que aconteceria. Assim como o animal que nunca fora usado e Jesus montou para entrar em Jerusalém, ele também veio de um ventre que nunca havia gerado. Ele foi sepultado numa sepultura que nunca fora usada. Tanto o ventre, quanto o animal, quanto a sepultura, tudo isso estava separado para ser usado pela primeira vez por Jesus. Isso nos mostra a mão da providência regendo todas as coisas sem qualquer imprevisto. Mas há uma terceira questão aqui sobre esse animal. Esse animal não era de Jesus, humanamente falando, era emprestado. Isso também aponta para a humildade de Jesus. E veja, mesmo que aquele animal estivesse separado para Jesus, ele não era de sua posse humana. Se você lembrar da travessia do lago de Genezaré, o barco também era emprestado e Jesus usou e depois devolveu. Se você lembrar da última ceia de Jesus com os seus discípulos, ele também usou um espaço chamado cenáculo, emprestado, não era dele. Quando ele entra em Jerusalém, o animal é emprestado e não é dele. Quando ele vai ser sepultado, o sepulcro é emprestado e não é dele. E alguns vão relembrar que isso está tão óbvio, porque quem é que teria um túmulo para usar apenas por algumas horas? Ele, afinal, ressuscitaria mesmo. Ele não precisaria de mais do que algumas horas naquele lugar. Perceba, meu irmão, minha irmã, que ele pega por empréstimo não porque não era seu, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas ele pega para cumprir o seu propósito, porque havia ali um propósito claro e temporal para aquele animal, para aquele jumentinho. E nós vemos isso muito claro no próximo versículo. E se alguém vos perguntar, disse Jesus, por que fazeis isso? Respondei, vamos juntos, o Senhor precisa dele. Mais uma vez, o Senhor precisa dele. E detalhe, e logo mandará de volta para cá. Veja, o texto não fala
um servo está pedindo por favor. Não, o Senhor precisa dele. O Senhor é dono daquele animal. O Senhor estava requisitando aquele animal porque Ele é dono de todas as coisas. Embora assim fosse, embora sendo dono de todas as coisas, também devolveu o animal para o seu dono, humanamente falando, o mordomo, aquele que cuidava daquele animal e certamente de outros. Algumas lições importantes temos aqui. Primeiro, nada do que temos é somente nosso. O Senhor pode pegar o que temos na hora que quiser, do jeito que quiser, para fazer aquilo que quiser com o que possuímos, porque tudo é dele. Nada é nosso. Tudo é do Senhor, pelo tempo que Ele quiser. Segunda lição, não devemos achar que tudo que é nosso é somente nosso. Em algum momento o Senhor vai usar o que é nosso para abençoar alguém ou para algum propósito para a glória dele. Terceira lição, tudo aquilo que pegamos emprestado é bom que devolvamos, porque o dono de todas as coisas fez questão de devolver. Eu tenho alguns livros emprestados. Talvez seja útil agora. Brincadeira à parte. É tão bom saber que o nosso Senhor Jesus, dono de todas as coisas, não precisava de nada por tanto tempo. Que humildade nós temos aqui. Que beleza nós temos na face de Jesus. E agora, essa humildade é cheia de soberania, porque o verso 4 diz que eles foram e acharam um jumentinho amarrado a um portão do lado de fora da rua e o desamarraram. E alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. Eles são bem mandados. E deixaram que o levassem. Alguns vão dizer que Jesus teria combinado com o dono do animal antes. Jesus foi lá antes, combinou com o dono do animal. Vai vir um pessoal pedir aí, você libera. Bom, isso é possível? Bom, seria possível. Mas não é isso que o texto diz. Jesus descreve exatamente onde estaria o animal. Jesus descreve qual era o animal. Era um jumentinho. E que estado estaria esse animal? Ou seja, um animal que não teria sido montado por ninguém. E que, se alguém interpelasse as palavras de Jesus reproduzidas àqueles que os interpelassem, seriam suficientes para dissuadi-los e deixarem que levassem aquele animal. O fato é que aqueles que dizem, não, Jesus não está usando a sua onisciência ali, Jesus está ali, quem sabe, tratando de algo que ele já havia falado com o dono do animal, precisariam também explicar, por exemplo, quem era o dono do peixe que Jesus mandou que Pedro pescasse. Lembra disso? Pedro vai lá e pesca um peixe e tem uma moeda lá dentro do peixe. Você tira a moeda, paga o meu imposto e o seu. A pergunta é, Jesus combinou com quem? Quem era dono do peixe? Ele pescou em alto mar. Aquele que sabia aonde estava o peixe, que ordenou o peixe, aquele que tinha moeda dentro do ventre e que seria pescado por Pedro, e que sim, tinha exatamente a moeda, era o mesmo que estava dizendo, vai lá, o animal está em tal lugar e vocês vão fazer assim e trazê-lo a mim. Percebe aqui então, que o Senhor está requisitando um elemento da sua criação para o seu serviço, porque Ele é dono de todas as coisas. Você é a criação de Deus? Quando o Senhor solicitar a sua vida, você deve dizer, Senhor, eis-me aqui. Meu irmão, minha irmã, quando o Senhor nos toma para si, Ele nos desamarra daquilo que nos amarraria para o uso da sua glória. É importante entender que Deus, ali encarnado, Jesus Cristo, estava mostrando o seu poder sobre todas as coisas. Até aqui vemos, portanto, a humildade desse servo.
em entrar em um jumentinho. Mas nós vamos ver também a sua obediência. Por quê? Porque na sua subida e na sua entrada para Jerusalém, embora seja uma festa, Jesus sabia que daí a poucos dias seria crucificado. Jesus não estava enganado. Jesus não estava ali iludido com o tipo de multidão que o ovacionava. Não. Jesus sabia que era necessário passar por ali e que depois de todo aquele desprendimento emotivo daquela grande multidão, ele enfrentaria o Calvário. Essa é a razão pela qual nós percebemos que ele não fugiu de Jerusalém e que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja o que diz a partir do verso 7. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos. Jesus o montou. Percebe aqui que aquele Jesus que fazia silêncio em todo o tempo, agora não faz silêncio. Agora é algo inédito. Embora o texto de Isaías, capítulo 42, versículo 2, diga que ele não gritaria nas ruas. Ou seja, que ele ficaria o tempo inteiro sem que a sua voz fosse ouvida com gritos. Agora, diante do grito das multidões, Jesus quer ser visto. Não porque deseja suprir um ego, não porque deseja inflar o seu ego, mas porque deseja publicar o sofrimento como Cordeiro Santo de Deus. Diante disso, meu irmão, minha irmã, nós entendemos que agora, diante daquelas autoridades romanas que seriam para ali atraídas, Jesus vai adiante para cumprir o seu sacrifício. No verso 8 nós lemos que muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros, ramos que haviam cortado dos campos. Uns estendiam ramos e outros mantos. E tanto os que iam à frente dele como os que o seguiam exclamavam, vamos ler juntos, Hosana, bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Verso 10, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Esse é um refrão que conhecemos sobretudo de músicas. Quem nunca cantou aqui Hosana nas alturas? Cantamos sempre uma música ou outra que tem esse refrão, que na verdade significa salve, salve-nos agora. É uma expressão de adoração, é uma oração, é uma citação de um salmo de Hilel, que é o Salmo 118. Você sabe que dos Salmos 113 ao 118, há um grupo de salmos ali que eram cantados nos cultos de Páscoa ou nas festas de Páscoa, e esses salmos eram chamados Salmos de Hilel. E agora, esta multidão está cantando um trecho de um salmo de Hilel, no Salmo 118, versículo 26. Eles estão entendendo que sim, está ali o filho de Davi, que está ali da mesma maneira que o cego Bartimeu lá embaixo havia reconhecido que ele era o filho de Davi, agora esta multidão também estava reconhecendo que ele era descendente de Davi. O problema não é que eles não reconhecessem a realeza da sua presença. O problema não é que eles não reconheciam que Jesus fosse filho de Davi, eles reconheciam. A grande questão é que as expectativas daquela multidão estavam completamente erradas. Por quê? Nós percebemos que o texto diz, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Este é um ensejo político. Eles desejam agora que Cristo, como aquele que tinha o sangue real, fosse o poder político para tirá-los da opressão romana. Agora eles estão olhando para Jesus dizendo, este agora vai fazer aquilo que ninguém pôde fazer antes. Você sabe que no ministério de Jesus tentaram coroá-lo à força como rei dos judeus.
E agora não é uma tentativa diferente, é uma aclamação política. Por que que nós sabemos disso? Porque a mesma multidão que agora no domingo chamado Domingo de Ramos, por muitos, esta mesma multidão que está cantando e clamando Hosana, é a mesma multidão que dias depois, diante das autoridades romanas, para escolher entre Barrabás e Jesus, eles libertaram Barrabás e gritaram para Jesus: crucifica-o. Por quê? Porque o reino de Jesus não era desse mundo. Jesus não queria assumir trono político. Os políticos têm o seu papel, não era o de Jesus. E o texto diz que Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. E tendo observado tudo ao redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Agora veja, por que que Marcos mostra Jesus entrando no templo, observando todas as coisas, vendo detalhe por detalhe? O texto diz que depois de observar tudo ao redor, como já era tarde, foi para Betânia. O templo era a parte mais suntuosa de Jerusalém, onde o ouro estava, onde as partes das riquezas do povo de Deus se encontravam. Jesus poderia ter ali o seu palácio tranquilamente. Jesus, como descendente de Davi, poderia dizer: isso aqui tudo pode ser meu. Mas Jesus foi lá no templo, não para outra coisa, mas para relembrar, como um golpe final, as tentativas mundanas de querer coroá-lo. Jesus estava dizendo: eu não sou um rei comum. Jesus estava então abrindo mão e obediente até a morte, saiu daquele ambiente para se preparar para a sua crucificação. Como é, portanto, que nós aplicamos na nossa vida, na nossa segunda-feira, na nossa semana, as verdades desse texto? Em primeiro lugar, nós não podemos deixar de servir ao nosso Senhor com aquilo que temos e com aquilo que somos. Vamos dizer juntos? Servir ao Senhor com aquilo que temos e com aquilo que somos. Quem era o dono do jumentinho, gente? Ninguém sabe. Mas serviu ou não serviu? Serviu. Ele não tem o seu nome na história, mas foi útil, porque deu o que tinha. Percebemos, meu irmão, minha irmã, que o tempo inteiro no ministério de Jesus, Jesus foi servido de várias maneiras. Um lugar, por vezes, para dormir, para descansar, por vezes, um barco, um animal, uma sala para celebrar a Páscoa com seus discípulos e até um túmulo para ser sepultado. Pessoas que anonimamente deram de si para servir o Senhor. A pergunta é: o que nós temos? Nós não precisamos de muito. O que o Senhor deseja é que quando Ele disser, o Senhor precisa disso, então nós estejamos disponíveis, dizendo: sim, Senhor, leve. O que você tem que não pode ser de Deus, abandone, virou um ídolo na sua vida. O que você tem que você não pode perder, sob pena de você perder a sua vida, as suas esperanças, a sua alegria. Veja, não estou dizendo que diante das perdas nós não fiquemos tristes, abatidos e até temerosos muitas vezes. Mas não esqueçamos, nós precisamos ter uma confissão interior profundamente convicta: tudo que eu tenho e que sou é do meu Senhor Jesus. Nada é meu, tudo é dele. Aquele jumentinho só fora do dono enquanto Jesus não havia pedido. Quando Jesus pediu, passou a ser de Jesus. Depois que Jesus usou, foi devolvido. Muitas vezes, meus irmãos,
nós achamos que precisamos de muito, quem sabe até para impressionar os outros, ou quem sabe até para ganhar o coração de Deus com o que temos. Veja, nada do que fazemos impressiona a Deus. O que Deus exige é fé. E não esqueça, pequenas coisas e pessoas anônimas são usadas por Deus para a sua glória com mais frequência do que supomos. Não esqueçamos que foi o pequeno Davi que entregou a sua habilidade em uma funda, tendo 5 pedras nas mãos, só precisou de uma para derrubar Golias. Não esqueça que Moisés não tinha muita coisa a fazer, mas ele tinha um cajado nas mãos, e o Senhor disse para que ele erguesse, e o mar se abriu. Não podemos esquecer, meus irmãos, daquele menino com 5 pães e 2 peixes. Ele não ficou para si. O mestre está pedindo, sim, Senhor, está aqui o que eu tenho. O Senhor então multiplicou. Neste episódio, um jumento, algumas capas, alguns ramos, tudo isso a serviço de Jesus Cristo. O cenário está montado e o Senhor está usando aquilo que cada um tem para o propósito bem definido da sua vontade. Nas palavras de Ellen Gates, se você não pode no oceano navegar entre as frotas mais ligeiras, balançando sobre as mais altas ondas, rindo das tempestades que encontrar, você pode estar entre os marinheiros ancorados na baía. Você pode ajudá-los enquanto eles lançam os seus barcos no mar. Ou seja, nem sempre o Senhor nos chama para entregar coisas que aos homens parecem grandes. Por vezes, meus irmãos, Deus usa pequenas coisas, coisas insignificantes, para que a glória continue sendo dele. Deus disse a Abraão que ele teria um filho, lembra disso? Está valendo. O que Abraão fez? Deu um jeito de ter um filho. Agar, já que Sara não podia ter o filho, Agar, a sua serva, teve o filho. Segunda vez Deus aparece a Abraão. Você vai ter um filho, Abraão? Pois não, Senhor, está aqui o menino. Não, não é disso que eu estou falando. Só que o texto diz que nesta época Abraão já não podia gerar mais. Sara já era estéril a vida toda. Hebreus vai dizer que de um homem sem vitalidade, Deus suscitou uma descendência. Deus muitas vezes, meus irmãos, usa o pouco ou quase nada que temos para que seja a glória dele somente. Muitas vezes nós nos achamos tão úteis porque podemos dar tantas coisas. Mas veja, seja o muito ou seja pouco, se você colocar nas mãos do Senhor para a glória dele, então este será o teu culto, e o culto será recebido. Portanto, entregue seu trabalho, sua vida, suas posses, muito ou pouco, o Senhor usará para a sua glória. Ao sair daqui nesta noite, não esqueça, entregue tudo aquilo que você tem diante do Senhor. Sirva a Ele com o que você tem e com o que você é. Segundo lugar, adoremos a Cristo porque Ele cumpriu o propósito da cruz. Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa, literalmente falando, não existe mais. A Páscoa é a saída do povo do Egito. A Páscoa é a festa judaica. A Páscoa é a festa do Cordeiro dos judeus. Mas Jesus, exatamente na festa da Páscoa, ele veio entregar a si mesmo como o Cordeiro Santo, humilde e obediente. E agora nós chamamos isto de a nossa Páscoa. Por quê? Porque o povo no Egito foi tirado da escravidão humana. E em Cristo nós fomos tirados da escravidão do pecado.
Nós não somos mais escravos do mal. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos de Satanás. Por quê? Cristo nos libertou. Aleluia. E o que nós devemos fazer? Adorá-lo, louvá-lo. Fosse ele um líder político lá, estaríamos perdidos aqui hoje. Não fosse obediente até a morte de cruz, nós estaríamos condenados ao inferno até hoje. Portanto, nós devemos agradecer ao Senhor, porque Ele, que muitas vezes passou pela fome, alimentou multidões. Muitas vezes passou pela sede, era a água da vida. Ele, que sim, estava exausto muitas vezes, curou os enfermos, curou os doentes. Ele que expulsava os demônios, foi tentado no deserto por Satanás. Percebemos que aquele que foi poderoso para ressuscitar mortos, agora se submetia a morrer. Que tensão poderosa está em Cristo, o verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, que não fugiu 1 milímetro do seu propósito. O eterno Deus entra no espaço-tempo e cumpre todas as coisas para nos levar para a eternidade. O que fizemos aqui hoje, meus irmãos? Adoramos ao Cordeiro de Deus. O que fazem os crentes quando se reúnem aos domingos? Louvam ao Senhor da sua salvação. Esta é a maneira de proclamarmos a outros que há um Deus que salva e de louvar ao nosso Deus que já salvou a nossa vida. Último lugar, não esqueçamos de louvar ao Senhor pela sua morte, mas também pela sua ressurreição. Amém? Ressurreição. Porque se tivesse apenas morrido, mas não ressuscitado, então nós não teríamos qualquer esperança de ressurreição. Abraão, quando a sua esposa faleceu, Sara, ele fez questão de comprar um túmulo. Lembra disso? Para sepultar Sara e depois para que fosse sepultado. Jesus não precisou comprar túmulo, apenas algumas horas. Foi suficiente para Jesus vencer a morte e sair de lá e aparecer ressurreto aos seus discípulos. Este Jesus está aqui nessa noite, sendo louvado e adorado, na presença do seu Espírito Santo entre nós. Todos os grandes reinos tiveram os seus reis poderosos, foram mortos e sepultados, entraram em decomposição. Mas o corpo santo de Jesus não padeceu decomposição, como as profecias já diziam. O nosso Cristo ressuscitou, ele venceu a morte e essa é a nossa esperança. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem esperança de vida, sem expectativa, sem qualquer tipo de alegria de acordar pela manhã, sem propósito. Cristo é a razão da nossa vida. Ou quem sabe você entrou aqui tão afoito com as coisas da sua vida, que estão dando tão certo, quem sabe? Tomara que estejam mesmo, que você não esteja atento, quem sabe, para a realidade espiritual. O dinheiro pode comprar as coisas aqui, mas somente Jesus pode comprar e pagar o perdão dos nossos pecados. Este é o poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Deseja ser perdoado por Jesus? Não importa o pecado que você tenha cometido, o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Que Deus nos abençoe nessa noite. E essa noite que nós chamamos de Páscoa, que na verdade é a celebração da libertação do pecado pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, seja o Senhor exaltado e a nossa vida fortalecida.